Opinião, análises com comentários contextualizados e convidados que entendem do que estão falando, reunidos para um bate-papo inteligente. Começa agora, Olhar Facica, com o professor Ademir José de Abreu. Muito boa tarde, amigo ouvinte da Rádio Monteleza FM 97,1. Estamos aqui em mais um programa Olhar Facica. Uns recadinhos rapidinhos. Dia 28 de julho, nossa pós-graduação MBA em Administração começa. E você que ainda não fez sua inscrição, fique atento e vá lá fazer inscrição. Você que viu os anúncios da faculdade vestibular, você pode agendar, fazer sua prova agendada, especialmente aqueles interessados no novo curso de nutrição. Então fique atento. E hoje, vamos direto ao assunto, dois professores, até vou falar teacher, né? Hoje você já vai tendo um spoilerzinho do que nós vamos falar hoje. Dois amigos, dois profissionais, educadores também, que atuam aqui em Campos Gerais na área de formação, e capacitação de alunos, né, para o mercado de trabalho. Temos o prazer de receber aqui a professora Moísa Aparecida da Silva, vai falar para nós um pouquinho sobre português, algumas nuances, vai contar um pouquinho da sua história também, e nós vamos estar com o professor e também engenheiro, professor Harrison Roberto da Silva. Não, ainda tem mais ainda, tem Rosa. Tem o Rosa ainda. Tem Rosa. Então, amigos, nós vamos estar falando sobre idiomas, língua e língua portuguesa. De vez em quando a gente assassina tanto português, né? Acho que uma das maiores vítimas da modernidade tem sido o português, porque tem sofrido. Não, professora Moísa? Com certeza, Ademir. Fala um pouquinho de você, quem é, o que faz, como tem administrado seu tempo aí para o ouvinte. Meu nome é Moísa, sou professora de língua portuguesa, possuo graduação em letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Boa Esperança, pedagogia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tenho especialização em educação empreendedora, artes visuais, gênero e diversidade na escola e tenho mestrado em educação pela Universidade Federal de Alfenas, a Unifal. Trabalho com o grupo de pesquisa e inovações tecnológicas de ensino da Unifal e atualmente sou professor de língua portuguesa na rede estadual de ensino há aproximadamente 10 anos e também trabalho como professor de redação na Escola Proativa há 3 anos e meio. Muito bem, tá aí as credenciais. Vou até pedir desculpa aqui se eu falar algum português errado, alguma palavrinha errada. Professor Harrison, quem é, o que faz, por onde andou, já atravessou o Atlântico, né? Ou o Pacífico? Não, fui morar nos Estados Unidos, né? Fiz intercâmbio lá. Bom, primeiramente gostaria de agradecer, né, o convite do Ademir e do Delso para estar aqui dando essa entrevista, né? Falar um pouco da minha vida e um pouco do uso da língua inglesa, a importância dela. Sou engenheiro civil, né? Formei na Universidade Federal de Itajubá, a Unifei. Como eu disse, durante a minha graduação fiz intercâmbio nos Estados Unidos de 1 ano e meio. Voltei ao Brasil, terminei minha graduação. Hoje faço também Física, licenciatura à distância. Sou professor na Escola Proativa há 1 ano e meio, né, onde dou aulas de inglês. E também trabalho em Campos Gerais, né, possuo um escritório, né, a JH Engenharia, onde a gente vem realizando grandes empreendimentos aqui na cidade, ajudando um pouco no crescimento aqui de Campos Gerais. Muito bem, então aí estão dadas, não posso falar errado, estão aí dadas, não posso falar isso não, né? Estão dadas a um breve histórico desses dois profissionais que estão aqui conosco no estúdio, para falar um pouquinho para nós sobre a importância da língua. Vou começar com você, Moísa. Professora Moísa, vou chamar Moísa, tá? Moísa e Harrison, vou diminuir essa titulação de vocês na minha fala. Eu gostaria que a senhora explicasse para nós, você explicasse para nós, o que é essa proposta de português instrumental? O que é, como funciona? Às vezes os meninos batem cabeça e... O que é português instrumental? O português instrumental, ele tem, né, uma ligação com o estudo da língua portuguesa, no sentido de trabalhar tanto com a compreensão, interpretação e a composição de textos.
No mercado de trabalho, ultimamente, você tem que ter o domínio da língua nativa, tanto na questão oral, tanto na questão da escrita. E assim, lembrando da escrita, a gente lembra de redação. E nos vestibulares, no Enem, e em concursos também, quem tem, né, um bom resultado em redação, com certeza passa na frente de vários candidatos. Verdade. Professor Harrison, dada essa definição, eu vou fazer um incremento aqui. Na verdade, esse português instrumental, ele nos permite expressar de maneira escrita aquilo que pensamos. Funciona da mesma forma com o inglês. Às vezes as crianças ou os jovens, ou até nós adultos também, temos uma dificuldade. Como é que fala isso em inglês? Como é que fala isso em português? Eu penso em português e falo em inglês, às vezes cometo alguns equívocos, ou o inglês também tem a mesma utilidade, ou tem uns macetezinhos. Então, o inglês, né, gramaticalmente falando, tem algumas diferenças, sim, né, em relação ao português. Vamos dizer um exemplo, quando você vai fazer uma pergunta, normalmente você usa alguns verbos auxiliares antes, né, do próprio sujeito para fazer a pergunta. Por exemplo, os adjetivos em inglês vêm primeiro do que o substantivo, né? Então, se você quer falar, por exemplo, uma porta branca, você no português vai usar porta branca no substantivo, depois o adjetivo. No inglês é o contrário, você vai falar white door. Então, essas diferenças básicas, mas conceitualmente falando, você consegue formular a frase igual no português, só que você tem que lembrar dessas regras antes de escrever ou falar inglês. Então tem alguns macetes antes de sair apenas falando tudo aquilo que vem na cabeça, de fato. Isso é importante e deve ter o mesmo correspondente em português, né, Moisa? Porque a gente vê hoje um atropelo com as mídias, né? Em inglês também, com certeza tem, mas você vai no jurídico, tem o juridiquês. Você vai na economia, tem o economês. Você vai e aí sucessivamente. E você vai na internet, você tem o internetês. Esses dias eu descobri que com 2 pontinhos e um parênteses aberto é um sorriso. Então a gente também tem que aprender isso. Mas em português, essa maneira de expressar o pensamento e essas regras, tem algum detalhe, às vezes, que o aluno não pega, que ele deveria dar uma atenção, uma recomendação sua, assim, para a gente começar? Com certeza. Os alunos acabam ficando presos no que ele vê na internet e o que ele usa no dia a dia. Para que isso não aconteça, é importante separar uma coisa da outra. Quando eu estou com meus amigos, eu converso de tal forma. Quando eu estou, né, lidando com a pessoa e eu preciso ter uma formalidade, é preciso separar essa questão. Usar o português de uma forma correta para que passe uma imagem, não é, positiva a respeito. E uma ideia mais clara também, né? Porque tem lugares que a gente precisa ser um pouquinho mais reservado. Tem lugares e momentos que a gente está um pouco mais à vontade, vamos dizer assim. E em inglês também, essa questão do formal e do informal também cabe, professor Harrison? Sim, também. Então, a gente usa muito o inglês informal, principalmente nas redes sociais, né? Onde ali também é o local que dá essa abertura para a gente escrever de uma maneira diferente, dizer de uma maneira diferente. Mas em processos seletivos de estágio ou cartas de recomendação, que é muito comum nos Estados Unidos, logicamente você tem que vir a escrever de uma maneira formal para você ter esses objetivos alcançados. Tá bem, então eu estou diagnosticado que eu escrevo mal. Como que eu vou escrever bem? Tem alguma receitinha de bolo? Você tem alguns conselhos? A gente tem que pensar que, primeiramente, a gente tem que ter objetividade. Objetividade, clareza, como você disse, evitar modismos, gírias, erros de português, então a gente deve evitar, não é que evitar, né? A gente não deve ter. Por exemplo, num currículo, se eu já entrego o currículo e ele já está com algum erro de português, possivelmente ele já vai estar desclassificado.
Também devemos ter a coerência nas ideias, a autoria, isso é muito importante, né, Demir? Porque muitas das vezes nossos alunos acabam copiando da internet. E isso é triste, se a gente for para pensar, porque essa questão de criar acaba ficando de lado e o aluno fica acostumado com o que vem pronto. É muito complicado. E aí, assim, ter a criatividade também, é muito importante nesse sentido. Não, e vejo até pior, porque, na verdade, não é o que vem pronto, é que a gente não se questiona se o que está pronto está certo ou errado. E aí, a gente cai em algumas armadilhas. Sim. Às vezes, defender uma ideia da qual eu não concorde, mas ao replicar eu estou concordando com ela, ou pelo menos estou propagandeando. Mas, professor Harrison, depois nós vamos voltar, esses temas vão ficar assim, permeando todo o assunto, mas nas línguas, na linguagem, na forma de se expressar, esse informal, esse formal, ele está presente. Agora nós estamos aqui eliminando algumas regras de português, estamos eliminando algumas regras de inglês, mas tem algumas palavrinhas que são sempre enjoadinhas de traduzir. E eu lembro quando eu fiz meu primeiro curso de inglês, e eu tentava traduzir tudo ao pé da letra. Certo. E isso é bom, isso é ruim, isso prejudica a própria interpretação do texto, professor? Prejudica, sim. A gente vê grandes exemplos em filmes, né? Então, quando você assiste um filme dublado ou a legenda está em português, nem sempre aquilo que está escrito ou que foi dublado realmente quer dizer o que está escrito ali na legenda. O que foi dito, né, no filme, numa série ou em alguma música. Então, para você não correr o risco de traduzir ao pé da letra e não entender o contexto, porque às vezes você traduz ao pé da letra e de fato fica sem sentido, mas é porque você não teve um conhecimento prévio da língua inglesa ou você não conhece o contexto, né, a cultura da língua inglesa, e aí acaba cometendo esses equívocos de traduzir ao pé da letra e não entender o conteúdo que foi ali dito, né? Então a gente vê muitos exemplos, principalmente em filmes e séries, que a tradução nem sempre consegue mostrar o que de fato o personagem, o ator quis dizer. Professor, então seria correto dizer que necessariamente eu não preciso ser um exímio na gramática inglesa para entender a mensagem de um texto? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Eu acho que quanto mais você procurar expressões usadas no cotidiano, assistir séries, por isso que eu falo muito em séries e filmes, porque elas retratam bem o que de fato acontece lá, né? Porque o inglês, às vezes, que a gente aprende nas escolas, ele é muito formal. E aí, quando você vê um texto que tem uma expressão, você nem sempre consegue entender, porque você de fato quer traduzir palavra por palavra, mas às vezes aquela frase inteira é uma expressão e se você for traduzir ela palavra por palavra vai ficar sem sentido. Então é importante você não apenas conhecer o significado de cada palavra, mas sim entender o contexto total da frase que foi dita naquele momento. Isso é importante, que eu lembro que era eu não sou assim, um exímio em inglês e tenho noções básicas, e quando eu ia traduzir alguns textos me deram esse macete. Eu ia procurando alguns conectivos, ia procurando alguns sujeitos e eu ia entendendo